Há um carro chinês estacionado em frente à sede da Ford, em Michigan. O presidente da empresa o dirige todos os dias. Ele não o comprou de uma concessionária. Sua equipe selecionou os 5 melhores carros elétricos da China, os transportou através do oceano e os desmontou peça por peça. Ele descreveu a experiência como a coisa mais humilhante que já viu em sua carreira. E a Ford não é a única a fazer isso. A Volkswagen também está fazendo. Outras empresas estão fazendo isso discretamente. Em todo o Ocidente, as empresas que deveriam superar a BYD começaram a copiar seus estudos. Estão copiando suas baterias, suas fábricas e seu modo de construir carros. Se você está gostando de vídeos como este, clique no botão Gostei, pois dá muito trabalho produzi-los. E inscreva-se para não perder o próximo. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história sobre carros. É uma história sobre como toda a maneira como o mundo constrói coisas está mudando bem diante dos nossos olhos. As decisões que estão sendo tomadas agora nas salas de reuniões em Detroit e Wolfsburg moldarão as estradas que você percorrerá pelos próximos 50 anos. Mas, para entender por que todas as montadoras ocidentais estão copiando a BYD, primeiro é preciso ver o que aconteceu quando elas analisaram a situação mais de perto. A desmontagem em Michigan. O chefe da Ford fez algo que nenhum outro líder da empresa jamais fez. Ele ordenou à sua equipe que trouxesse os 5 melhores carros elétricos da China para os Estados Unidos. Eles os transportaram através do oceano, trouxeram-nos para Michigan e os desmontaram em um laboratório. O presidente da Ford escolheu um desses carros para si. Era um SU-7, o primeiro carro já fabricado por uma empresa chinesa de celulares chamada Xiaomi. Ele gostou tanto que o dirige há mais de um ano. Ele chegou a viajar para a Austrália para dirigir uma picape elétrica chinesa chamada Shark 6. Comparou-a com uma Ford Ranger e uma Toyota Hilux. Ele não conseguia entender como eles conseguiam fabricá-la a um custo tão baixo. Quando os engenheiros desmontaram os carros em Michigan, ficaram chocados. O presidente da Ford disse que sua própria empresa estava 25 anos atrasada. E ele não estava falando de um único carro. Ele estava falando sobre as ferramentas, o software de engenharia e os sistemas que a Ford usa para construir carros. Trouxe um especialista que trabalhou na Tesla e na Apple. O especialista olhou para a Ford e disse que não havia como vencer a BYD com ferramentas como aquelas. Foi nesse momento que o encanto se quebrou. Quando o líder de uma empresa centenária afirma publicamente que está um quarto de século atrás de um concorrente, tudo muda. A maneira mais rápida de reduzir essa diferença não é inventar algo novo, mas sim copiar a empresa que está do outro lado. A Ford não está sozinha. A Volkswagen e outras montadoras estão fazendo exatamente a mesma coisa. Todas estão copiando a BYD, uma empresa de Shenzhen que só fabricou seu primeiro carro em 2003. Mas o que exatamente elas estão copiando? E por que é tão difícil para elas admitirem isso? A resposta começa com a parte mais cara de um carro elétrico e remonta ao solo onde a bateria está enterrada. Em um carro elétrico moderno, a bateria pode representar 40% do custo total do veículo. Isso significa que quem conseguir a bateria ideal consegue o carro. Durante anos, as montadoras ocidentais não dominaram o mercado de baterias. Elas as alugavam. Compravam suas baterias de fornecedores externos. Pagavam o preço que o mercado pedia. A BYD fez o oposto. Fez isso cedo e de forma diferente. Os carros da BYD funcionam com um tipo de bateria chamada LFP. Eles incorporaram essas baterias em um design que chamaram de bateria lâmina.
A genialidade não está apenas na química, mas na forma como a montagem foi feita. A BYD pula a etapa intermediária utilizada pela maioria das baterias. Eles colocam as células diretamente no pacote. Isso significa menos peças, menos espaço desperdiçado e menor custo. E a BYD fabrica essas baterias internamente. Elas não são compradas de terceiros. A BYD utiliza as baterias diretamente em seus próprios carros. O processo vai ainda mais fundo do que na fábrica. A BYD investiu pesado, desde a origem até o processo mais básico. Eles investem em minas de lítio em lugares como o Chile e partes da África. Querem garantir que o metal no início da cadeia seja deles. Da rocha no solo ao emblema no carro, eles controlam toda a linha. Agora, observem o Ocidente copiar essa estratégia passo a passo. A Ford está construindo uma fábrica em Michigan para produzir células de bateria LFP em solo americano. O presidente da Ford atribuiu o sucesso diretamente à estratégia chinesa. Ele afirmou que foi assim que a Ford construiu seu próximo veículo, projetando a cadeia de suprimentos e reduzindo os custos de fabricação. Ele mencionou as empresas das quais estava aprendendo, incluindo a BYD. Do outro lado do oceano, na Europa, a mesma mudança está acontecendo. Volkswagen e Porsche estão caminhando em direção às mesmas ideias. Elas querem mais integração vertical. Estão migrando para a química LFP, mais barata. Estão estudando a montagem de células para embalagens. Essas são as mesmas 3 ideias que a BYD comprovou em Shenzhen. Elas agora estão incorporadas aos planos da maior montadora de automóveis da Europa. Essa ideia pode ser facilmente subestimada, pois uma bateria pode parecer apenas uma caixa de produtos químicos sem graça. Não é. É o único motivo pelo qual um BYD pode sair da linha de produção a um preço que as fábricas ocidentais não conseguem alcançar. É a primeira peça do dominó. Depois de adquirir a célula da bateria, você começa a se perguntar por que não possui o conjunto completo. Em seguida, você se pergunta por que não possui o motor. Depois, o chip. A bateria não é apenas uma peça que eles copiaram, é a porta de entrada para copiar todo o resto. A bateria mais barata do planeta foi projetada por uma empresa que Detroit e Wolfsburg passaram uma década se recusando a levar a sério. Agora, todos estão construindo suas próprias versões o mais rápido possível. A BYD começou em Shenzhen, na década de 1990, fabricando baterias recarregáveis para celulares. Eles aprenderam a produzir baterias de forma barata e em larga escala. Quando decidiram construir carros em 2003, já tinham esse conhecimento sobre baterias. Não precisaram aprender a fabricar uma bateria do zero, eles já sabiam. Isso lhes deu uma enorme vantagem. As montadoras ocidentais estão tentando alcançar 20 anos de experiência na fabricação de baterias. Eles estão gastando bilhões para construir fábricas que a BYD já possui, mas a bateria é a parte mais fácil de copiar. É cara sim, mas é apenas um componente. Você pode apontar para ele, calcular o custo e construir uma fábrica. A próxima coisa que eles estão copiando não é uma peça, de forma alguma, é um instinto. Possuir a máquina inteira. Eis o diferencial da BYD. É algo que toda a indústria agora se esforça para imitar. A BYD não fabrica apenas baterias. Ela fabrica quase tudo. A BYD projeta e fabrica seus próprios chips de computador, em um setor onde quase todos os outros compram seus chips de especialistas externos. Isso é um grande diferencial. A BYD fabrica seus próprios motores. Ela fabrica suas próprias células de bateria. A empresa tem influência tanto na extração do lítio quanto no transporte marítimo. Um executivo do setor resumiu o problema perfeitamente. Competir com a BYD não se trata mais de construir um carro melhor, mas sim de competir com um sistema totalmente integrado que abrange desde a extração da matéria-prima até o veículo finalizado. É um sistema, não apenas um carro. Por cerca de 40 anos,
O modelo industrial ocidental foi exatamente o oposto disso. Chamava-se especialização. Em teoria, era genial. Você fabrica aquilo em que é melhor e compra todo o resto de quem for melhor do que você. A Ford parou de fabricar seu próprio aço. As montadoras terceirizaram seus componentes eletrônicos, seu software, seus chips e suas células para uma gigantesca rede de fornecedores. Era enxuto, era eficiente e, durante 4 décadas, esteve completamente correto. Baseava-se numa premissa simples. Parte-se do pressuposto de que as coisas que você não possui sempre estarão disponíveis quando você precisar delas, pois você um preço previsível. Os últimos anos quebraram essa premissa. A escassez de chips em 2021 congelou as linhas de produção em todo o mundo. Os custos de frete subiram rapidamente. Em seguida, vieram as tarifas e taxas portuárias. De repente, as empresas que possuíam sua própria cadeia de suprimentos pareciam ser as únicas que podiam dormir tranquilas. Portanto, observe a reversão. A Ford está desenvolvendo um novo projeto de veículos elétricos de baixo custo. Ele se baseia na propriedade total do software do carro. Eles querem controlar todas as camadas, de modo que um único sensor possa executar várias funções. Eles querem enviar atualizações remotamente. Isso não é um hábito de Detroit, é um hábito de Shenzhen que está chegando aos Estados Unidos. A Volkswagen está sendo informada de que seu futuro depende de internalizar a produção de baterias e sistemas de transmissão. Eles não podem mais terceirizar essa produção para outras empresas. Toda a indústria está silenciosamente desfazendo 40 anos de terceirização. Eles estão fazendo isso porque uma empresa em Shenzhen provou que a antiga lógica tinha uma falha fatal. Mas lembre-se do que eu disse antes. Você pode copiar uma bateria, você pode até copiar o instinto de possuir coisas. O que você não consegue copiar rapidamente é a forma como tudo se encaixa. Não dá para fazer engenharia reversa de um sistema em um estacionamento. Você pode comprar um equipamento desmontado, você pode contratar engenheiros, você pode construir uma fábrica de baterias. O que você não pode fazer é comprar 20 anos de construção de tudo junto, como um organismo único, desde a célula da bateria até a fábrica em si. A BYD tinha um negócio de baterias antes de ter um negócio sério de carros. A montadora de carros cresceu sobre a fabricante de baterias como uma árvore que cresce em torno de uma estaca. A integração vertical não foi algo forçado, foi a semente. A Ford e a Volkswagen estão tentando enxertar essa mesma integração em uma estrutura centenária com uma história completamente diferente. Há um século, Henry Ford tentou controlar toda a sua cadeia de suprimentos. Ele chegou a tentar cultivar sua própria seringueira na floresta amazônica em uma cidade chamada Fordlândia. Fracassou completamente. A borracha nunca chegou. Os trabalhadores se revoltaram. O controle total sempre pareceu uma solução genial em tempos de escassez, mas tem um longo histórico de resultados desastrosos. O sistema antigo funcionava quando o mundo estava calmo. Quando o fornecimento era abundante e os preços baixos, a terceirização era uma estratégia inteligente. Mas o mundo mudou. O novo sistema, o utilizado pela BYD, foi projetado para um mundo onde talvez você não consiga comprar o que precisa. Portanto, as montadoras ocidentais estão mudando sim. Estão fazendo isso lentamente e está custando caro. A disciplina é fundamental. Ninguém fotografa este projeto. Não há nenhum carro conceito brilhante. Não há palco nem grande revelação. São apenas planilhas e decisões difíceis. Mas talvez seja a cópia mais importante de todas. A BYD aprendeu
a construir muitos carros diferentes em uma plataforma compartilhada. Eles usam as mesmas peças em todos os modelos. Parece chato. É a diferença entre o lucro e a ruína. Um analista que acompanha o setor foi direto ao ponto. As montadoras tradicionais estão copiando a Tesla e a BYD porque essas empresas vendem um número enorme de carros a partir de uma única plataforma. Isso as torna muito lucrativas. Para uma empresa como a Ford ou a Volkswagen, isso significa fazer algo doloroso. Significa descontinuar modelos. Significa simplificar. Significa construir menos coisas mais baratas e melhor. Veja o que a Ford fez. Anunciou um investimento de 5 bilhões de dólares em uma base totalmente nova. Chamam-lhe Plataforma Universal para Veículos Elétricos. É uma arquitetura completamente nova, projetada para sustentar toda uma família de veículos acessíveis. O primeiro produto será uma picape elétrica de porte médio. O preço inicial previsto é de cerca de os 30 mil tari. Sim, ela será fabricada no Kentucky. O presidente da Ford comparou a importância deste projeto ao modelo T original. Ele afirmou categoricamente que a Ford iniciou este projeto em relação à BYD. Ele continua dizendo o que todos pensam, mas não dizem. Para construir essa plataforma, a Ford montou um laboratório secreto na Califórnia. São cerca de 270 mil pés quadrados, aproximadamente 25 mil metros quadrados, com cerca de 350 pessoas. Contrataram um homem que passou 12 anos na Tesla para administrá-lo. O laboratório está repleto de engenheiros vindos da Tesla, da indústria aeroespacial e da defesa. Eles até têm um sistema interno de recompensas. Pagam aos engenheiros para reduzirem o peso e o custo do carro grama por grama. Essa é exatamente a obsessão pela redução de custos pela qual as montadoras chinesas são famosas. E essa meta de Ustei Jan Bas Shisan Ba o 30 mil Wan Ushikishi não está sendo perseguida isoladamente. Outras empresas também estão mirando em carros acessíveis. Toda a indústria está sendo arrastada para o fundo do poço ao mesmo tempo. A empresa que estabeleceu a altura desse patamar sem vender um único carro em solo americano é a BYD. Agora observe a Europa. A Volkswagen está em meio a uma reestruturação. Eles querem economizar quase os 7 bilhões anualmente até o final da década. Planejam cortar cerca de 50 mil empregos na Alemanha. Os custos de produção da fábrica caíram mais de 20% em apenas um ano. Um consultor da BYD afirmou que a crise da Volkswagen serviu de alerta para toda a indústria europeia. Esse é o verdadeiro preço de copiar a BYD. Isso não é um comunicado de imprensa. São 50 mil empregos. São modelos inteiros sendo cancelados. São bilhões de dólares em prejuízos. Copiar a BYD não é uma estratégia de slides. É uma transformação dolorosa. Isso levanta uma questão. Se todos eles estão fazendo isso tão obviamente, por que nenhum deles simplesmente admite? O motivo é que os executivos ocidentais precisam sustentar duas ideias completamente contraditórias ao mesmo tempo. De um lado, admiração. O presidente da Ford chamou a BYD de a melhor do setor em termos de custo e produção. Do outro lado, medo. Esses mesmos executivos descrevem os carros chineses como uma ameaça. Os carros chineses estão excluídos do mercado americano por uma tarifa de 100%. Portanto, os executivos usam uma linguagem cautelosa. Eles dizem que estão aprendendo com ou inspirados por. Tudo isso significa a mesma coisa.
Eles desmontaram o carro em um laboratório e estão construindo sua versão do que encontraram. Essa busca por redução de custos faz parte da cultura da BYD. É assim que eles pensam todos os dias. Eles analisam cada componente e perguntam se é possível torná-lo mais barato ou melhor. As empresas ocidentais costumavam pensar que poderiam vencer fabricando carros premium com preços elevados, mas as pessoas querem carros que possam pagar. As empresas que conseguirem construir carros bons e baratos sairão vencedoras. Essa é a disciplina que a Ford e a Volkswagen estão tentando aprender. Comprar em vez de construir. Se você não consegue copiar a lição de casa rápido o suficiente, há outra opção: importar a pessoa que a escreveu. É essa parte que deveria manter a velha guarda acordada. Algumas montadoras ocidentais decidiram discretamente que fazer engenharia reversa da BYD é muito lento. Em vez disso, estão trazendo a produção de carros chineses diretamente para seus próprios territórios, para suas próprias fábricas. Veja o caso da Stellantis. Esta é a gigante empresa proprietária da Jeep, Fiat e Ram. A Stellantis não se limitou a estudar uma concorrente chinesa. Ela adquiriu uma participação investiu em uma fabricante chinesa de veículos elétricos chamada Leapmotor. A Stellantis vem planejando a produção dos carros da Leapmotor em linhas de montagem europeias, incluindo uma fábrica no norte da Espanha. Império Industrial Ocidental está produzindo carros elétricos de uma empresa chinesa em uma fábrica europeia. Eles os vendem sob um acordo conjunto. A Stellantis não está sozinha. Em Barcelona, em uma fábrica que antes era da Nissan, a montadora chinesa Chery se instalou para produzir carros. Em toda a Europa, as marcas chinesas passaram de cerca de 0,5% do mercado em 2021 para quase 10% na primavera de 2026. O movimento inverso também acontece. A própria BYD inaugurou uma fábrica com capacidade para 300 mil veículos na Hungria. A empresa também está avaliando locais na Espanha e na Itália. A produção de carros chineses não é mais algo que acontece do outro lado do oceano. Ela está sendo realizada aqui mesmo na Europa. Até a Ford flertou com essa possibilidade. No início de 2026, surgiram notícias de que a Ford havia mantido conversas com a Xiaomi. Sim, a Xiaomi é a fabricante do carro que o CEO da Ford dirige todos os dias. Eles falaram sobre uma joint venture que poderia ajudar uma montadora chinesa a produzir nos Estados Unidos. Ambas as empresas negaram. Mas o fato de o rumor sequer ter sido plausível mostra o quanto o pensamento se desviou. Uma gigante de Detroit se associando a uma fabricante chinesa de celulares não é mais uma ideia absurda, é apenas o próximo passo lógico. Assim, o espectro agora está completo. Em uma das extremidades temos a Ford desmontando carros chineses em um laboratório para aprender a receita. Por outro lado, temos Stellantis, que simplesmente ignora a receita. Eles simplesmente fabricam o próprio carro chinês na Espanha, com o nome da empresa chinesa no projeto. Deixemos de lado a Ford, a Volkswagen e a BYD por um segundo. Há algo muito maior acontecendo por trás disso tudo. Durante 40 anos, o Ocidente venceu se especializando. Produza o que você faz de melhor, compre o resto e confie que o restante será sempre barato e disponível. Era o sistema operacional da indústria moderna. Funcionou tão bem que as pessoas se esqueceram de que era uma escolha. A cópia que analisamos neste vídeo é o sinal de que esse sistema operacional está sendo substituído. Pouco a pouco, a indústria automobilística ocidental está abandonando a especialização e terceirizando. Eles estão voltando a controlar todo o processo, desde o lítio no solo até o software no painel de controle. Isso não é um mero ajuste. É a indústria admitindo que as regras antigas deixaram de protegê-la. A empresa que descobriu as novas regras primeiro está localizada em Shenzhen.
Essa é a verdadeira razão pela qual ninguém quer falar sobre isso. A cópia não é exatamente uma tática comercial. É uma confissão sobre onde se encontra o centro de gravidade atualmente. Quando as montadoras mais poderosas da América e da Europa se reestruturam à imagem de uma empresa chinesa, isso é a história de toda uma ordem centenária se reorganizando silenciosamente em torno de um novo líder. Elas fazem isso com o mínimo de alarde possível, pois o alarde seria humilhante para elas. Significa admitir que estiveram errados por muito tempo, mas a prova está nas fábricas e nas planilhas. O Ocidente já votou com seu dinheiro em quem está na frente. Simplesmente se recusa a dizer isso com a boca. Essa mudança está acontecendo em todos os níveis. Os engenheiros estão mudando a forma como projetam. As fábricas estão mudando a forma como produzem. Os chefes estão mudando a forma como se comunicam. E tudo começou porque uma empresa em Shenzhen decidiu fazer as coisas de forma diferente. Eles criaram suas próprias regras e agora o Ocidente está aprendendo com elas. Se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique em Gostei. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a próxima. Dá muito trabalho pesquisar essas histórias e trazê-las até você. Há vídeos relacionados na tela agora, caso queira continuar assistindo. Então, aqui vai uma pergunta. Você acha que copiar a BYD é a jogada mais inteligente que as montadoras ocidentais podem fazer? Ou é um sinal de que elas já perderam a corrida? Deixe sua opinião nos comentários.